Olá a todos, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai estar dando início à introdução à química orgânica, ok? Então vamos lá, vamos conhecer. Bom, inicialmente a gente vai estar falando sobre as cadeias carbônicas, que é aquilo que a gente mais estuda durante, o terceiro ano, a química orgânica. Então, gente, a química orgânica ela estuda as estruturas, propriedades, composições, reações e síntese de compostos orgânicos. Mas o que são esses compostos orgânicos? São compostos que, além do carbono, podem conter outros elementos como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, halogênios, mas o principal é o carbono, é o principal constituinte desses compostos. Então, já que o carbono é o principal, vamos conhecer. Na verdade, vamos relembrar, que são conceitos que a gente já viu lá no primeiro ano e que a gente vai estar relembrando porque aqui é necessário, tá? O carbono, ele é tetravalente. O que significa isso? Ele está na família 4A da tabela periódica. Por isso, ele possui, vejam, 4 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência. Tá? Então, isso é muito importante, a gente saber que ele tem 4 elétrons, ele é tetravalente. Por quê? Porque ele vai poder realizar 4 ligações de maneiras diferentes, com átomos, outros átomos de carbono ou átomos de elementos diferentes. E existem milhões de compostos orgânicos, bem superior à quantidade de compostos inorgânicos conhecidos atualmente. Então, esses compostos orgânicos, esses milhões que existem, eles são agrupados conforme as funções e suas propriedades químicas semelhantes, que a gente vai ver ao longo do ano. Então, a gente tem lá o grupo das funções oxigenadas, nitrogenadas, sulfuradas, halogenadas. Então, depende das propriedades químicas semelhantes, ok? As características dos átomos de carbono. Então, olha só, os átomos de carbono eles podem formar uma ou mais valências quando ligados entre si. Então, em todas as cadeias, a gente vai ver que a quantidade de ligação covalente do átomo de carbono é sempre igual a 4. Sempre. Então, a gente vai ver que quais são esses tipos de ligações que ele pode fazer, que são chamadas de simples, dupla ou tripla. Então, olha só, quando o carbono apresentar 4 ligações assim, ó, simples. Quando o carbono, desculpa, falei errado. Quando o carbono apresentar ligações assim de um tracinho só, é chamada de ligação simples. Então, ele pode fazer 4 ligações simples, tá? A gente chama de tracinho ou risquinho, ok? Então, ali pode ser 4 ligações simples. Pode ainda, pessoal, ter ligação dupla, é essa daqui, vejam, na estrutura vai ficar aparecendo um sinal de igual. Então, olha, 2 ligações simples e uma ligação dupla, completando as 4 que a gente sabe que o carbono faz. Pode ainda ser 2 duplas, tá vendo? Olha só, 2 duplas. Essa dupla aqui do segundo exemplo podia estar para cima, podia estar para a esquerda, tanto faz, tá? Que é um exemplo genérico. Aqui a gente tem 2 duplas. E por último, apresentar a ligação tripla, tá? E ele faz uma simples e uma ligação tripla, até 3, tá, pessoal? Não faz 4 ligações entre si. O elétron, a gente sabe que ele tem carga negativa, Então, devido à proximidade, fica muito instável, tem repulsão. Então, é até no máximo 3. Ligação tripla, beleza? Opa, desculpa, passei aqui rapidinho, mas tem problema não. Agora a gente vai falar sobre a representação dessas cadeias carbônicas, que são os tipos de fórmulas. Algumas a gente vai revisar, que já conhece, Vem trabalhando desde o primeiro e segundo ano até o nono ano, e outras são novidades, tá? A primeira, a fórmula estrutural plana. Veja o nome disso, estrutural. Olhem nos exemplos, como se a gente estivesse vendo o esqueleto da estrutura, Todo abertinho assim. O que essa fórmula representa pra gente? Ela traz pra gente as ligações que ocorrem entre os elementos e todos os símbolos, que aparecem na fórmula. Então, vejam o primeiro aqui, olha, carbono, hidrogênio, tudo ligações simples. Aqui já apareceu uma dupla entre os carbonos, aqui a gente tem ligações entre hidrogênio. Aqui já apareceu um oxigênio entre os carbonos. Então, essas são as fórmulas estruturais planas, certinho? Então, aqui os nomes dos compostos, por enquanto a gente não tem que se preocupar com isso. A fórmula estrutural plana, ela pode ser também representada pela fórmula estrutural condensada. Como é isso? Aqui a quantidade de átomos de hidrogênio que é ligado ao carbono é abreviada, você coloca o H, E no cantinho direito você coloca o número que indica quantos hidrogênios
A na estrutura, quantos átomos, como se fosse ali resumindo. Então, olha só, a gente vai pegar esse exemplo desse éter aqui para a gente verificar como é a forma estrutural condensada. Essa é a plana, ela é aberta, né? A condensada ou simplificada, tem autores que trazem assim, olha só. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Nesse primeiro carbono, eu tinha 3 hidrogênios. Eu tenho 3 hidrogênios aqui ligados a ele. Então, você vai colocar H3C. O próximo, olha só, são 2, não são? CH2. O oxigênio, CH2 novamente e CH3, certinho? Ah, professora, aqui o H apareceu antes e aqui depois. Gente, não tem problema. Não vai fazer diferença nenhuma, porque na verdade a gente sabe que eles estão abertos assim fora da cadeia. Não tem problema se ele aparecer aqui no meio do C, entre o C e o O, tá? É só uma questão para resumir a quantidade de hidrogênios que a gente tem. Então, se você colocar antes ou depois, não vai alterar em nada, certinho? Continuando. Olha, fórmula molecular. Essa daí a gente já estuda desde o 9º ano lá. A fórmula molecular mais comum, mais conhecida é a fórmula da água, H2O, né? E o que é expresso para nós nessa fórmula molecular? Indica para nós o número e também o símbolo de cada elemento que está participando daquela substância, daquele composto, como se fosse um resumo. Então, vejam, eu tenho que nessa estrutura, né? Olha só, quantidade de carbonos. É o que você está vendo. São 3 carbonos, são 6 hidrogênios. Então, a molecular desse composto vai ficar C3H6, tá? Então, o número sempre à direita, menor, indicando a quantidade que está lá. Nunca o número grande na frente, tá, meninos? Sempre aqui do lado direito, ok? Olha o próximo exemplo daquela condensada que a gente viu anteriormente. Então, a molecular desse vai ficar C4, né? A quantidade que a gente está vendo. E os hidrogênios? Não estão abertos, mas você viu que é só contar, é a mesma quantidade. Então, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. C4H10O. O O é só um. Tem necessidade de colocar um aqui perto dele? Não, se você quiser pôr, não fica errado, mas a gente não costuma colocar índice 1, beleza? Bora para a próxima. Fórmula geométrica, ou linear, ou de bastões, depende, a gente pode ver esses 3 nomes, né? Depende do autor. Isso aqui talvez seja novidade para vocês. Então, gente, essa fórmula linear, fórmula geométrica, é uma forma de representar a cadeia carbônica, representada por meio de traços, só traços. Então, nesse caso, olha, não aparece átomos de carbono e nem os átomos de hidrogênio ligados ao carbono. Aqui, pessoal, vai aparecer somente aqueles elementos que são diferentes de carbono e hidrogênio. Eu vou passar para o próximo slide rapidinho, só para mostrar para vocês. Então, olhem, isso aqui, que está em traços, é a fórmula geométrica. Essas são, a gente já viu, são as fórmulas estruturais condensadas. Então, vejam, como eu falei, elas são representadas por traço. Aqui eu só tenho carbono e hidrogênio, eles não aparecem na estrutura, tá? E se tiver um elemento diferente, aí sim ele vai ter que aparecer, ok? Eu vou voltar lá, depois eu volto aqui novamente. Então, como eu disse, aparecem apenas elementos diferentes de carbono e hidrogênio. E importante, nessa forma de representação, a cadeia ela tem que ser colocada em forma de zigue-zague. Por quê? Vamos voltar lá. Aqui, pessoal, olha só, vou até usar a minha caneta como exemplo. Cada risquinho daquele, cada segmento daquele, a gente considera que tem um átomo de carbono na ponta de cima e na ponta de baixo, tá? Então, nas extremidades tem átomos de carbono. Então, vejam aqui, se eu tenho 4, 1, 2, 3, 4. Nessa pontinha tem um, aqui tem outro, aqui o terceiro e aqui o quarto. Estão vendo? E ela tem que ser expressa, como eu acabei de falar agora, em zigue-zague. Por quê? Como é que você vai me mostrar que tem 4 carbonos aqui se você colocar isso em linha reta? Né? Não tem jeito. Então, por isso a gente coloca em zigue-zague, porque eu sei que cada pontinha dessa aqui é um átomo de carbono. Olha a estrutura de baixo. Eu tenho N, né? Então, olha, ligado ao N tem esse carbono e esse. Então, eu fiz aqui na pontinha, aqui na pontinha. Do lado direito, saem 2, né? Então, 1, 2, tá? Essa dupla está aqui, é o próximo tópico que a gente vai falar. Voltando. Então, as pontas nas extremidades das cadeias correspondem ao grupo CH3. Então, cada pontinha tem um átomo de
carbono, tá? Quando a gente tem ligações simples, é um traço só. Quando aparecer ligações duplas, a gente vai ter 2 trações, né? Não é muito pequenininho, não. Ele é mais ou menos do mesmo tamanho, tá certo? Então, corresponde à dupla ligação. Eu tô falando, olha, isso aqui, tá vendo uma dupla? Então, aqui também, vejam, tem dupla, né? Então, a gente coloca 2 traços, certo? Se houver ligação tripla, você coloca 3 traços, tá? Então, vamos ver. Aqui uma ligação tripla, aqui uma ligação tripla. Coloquei em destaque para você ver que a gente vai pôr um na parte de cima, um na parte de baixo. Se eu quiser colocar tudo em cima, professora, pode? Fica estranho, não costuma se usar. A gente põe assim por uma questão de organização e estética, tá bem? Da mesma forma, os tracinhos dentro dessa figura aqui, olha, pro lado de dentro dela, ok? Aqui, meninos, olha, é uma forma estrutural fechada, né? Forma uma figura, um triângulo. Então, você vai representar exatamente aquilo que você está vendo. Você não vai fazer uma cadeia aberta aqui, fazendo zigue-zague com 3. Aqui, olha, cada carbono está na pontinha. Esse aqui é fechado com 4, tem um carbono descendo aqui que a gente futuramente vai saber, chama ramificação. Vai estudar isso daí futuramente. Então, cada uma das pontas do quadradinho tem um carbono, desce aqui um tracinho, eu sei que nessa ponta tem um carbono, certinho? Fechado com 6, olha, fica parecendo uma casinha de abelha, né? Aqueles favinhos de mel. Então, vejam, 6 carbonos, cada pontinha desse hexágono tem um carbono. A dupla, você vai colocar exatamente onde apareceu. Você não vai pôr a dupla onde você quiser. Ah, a dupla tá aqui, mas eu quero pôr aqui no meio. Não, a dupla está em cima, você vai pôr em cima. Tá na lateral? Certinho no lugar dela na lateral, tá? A fórmula geométrica tem que ser fiel à estrutural. Esse círculozinho aqui, depois a gente vai falar sobre ele na próxima aula, tá? Por enquanto a gente aguarda, ok? A junção de 4 carbonos corresponde a um carbono quaternário, que é o nosso próximo assunto. Olha aqui, 1, 2, 3, 4 juntos. 1, 2, 3, 4. Esse do meio é o que ele está falando de quaternário. É o próximo assunto nosso, tá? Classificação de carbonos. Então, olha só, os carbonos eles são classificados quanto a átomos ligados a ele ou quanto ao tipo de ligação, tá? Então, a gente vai ver agora quanto ao número de átomos ligados a ele. Então, eles podem ser classificados da seguinte maneira. Então, vamos primeiro para a teoria, para depois a gente ir para o exemplo. Carbono primário é aquele que está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Então, fiquem atentos às definições. O secundário é aquele que está ligado a 2, o terciário está ligado a 3 e, por fim, o quaternário está ligado a outros 4 átomos de carbono. Como o carbono só faz 4 ligações, então o quaternário é o último, tá? A última classificação. Podemos ainda ter o carbono nulário. E que é o carbono nulário? É aquele que não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Então, vamos supor, se tem um oxigênio e um CH3 do lado. Ele não está ligado a carbono, então ele é nulário, tá? Então, vamos no exemplo? A gente coloca assim em cores para tentar facilitar o entendimento. Então, vejam, eu coloquei de vermelho carbono primário. Esse aqui de cima está ligado só no de baixo roxo. Ele é primário. Esse daqui também ligado só a um. Então, gente, eu costumo falar assim para facilitar para o aluno, os vizinhos, tá? Quem está diretamente ligado um ao outro. Esse de baixo está ligado só no azul, ele é primário. Esse da pontinha também só a um, primário. Os secundários são aqueles que estão ligados a outros 2. Então, vejam, esse aqui, olha, tem um à esquerda e um à direita, né? Esse do meio, esquerda e direita. E esse aqui também, esquerda, direita. Não olha a ligação, não olha os tracinhos, vocês olham os vizinhos, quantos que estão ligados um ao outro, tá certo? Carbono terciário, esse é mais fácil de você visualizar. É aquele que está ligado em outros 3, ok? E por último, carbono quaternário é aquele que está ligado em outros 4 carbonos. Aqui no nosso próximo exemplo, olha, a mesma classificação. Primários, os de vermelho, ligados a apenas 1, secundário azulzinho, ligado em 2, e terciário está ligado em 3. E o último exemplo a gente vai fazer aqui juntos para a gente poder entender, tá certo? Então, olha só, eu numerei a cadeia, né, de 1 a 9 para ficar mais fácil para a gente. Veja, carbono 1 ligado a apenas o carbono 3, primário.
Carbono 2 ligado apenas ao carbono 3 também, primário. O 3, gente, olha, 1, 2, 3, 4 carbonos ligados a ele, é quaternário, tá? O carbono 4, vejam, tá ligado em outros dois, o 3 e o 5, esse é secundário. O 5 também tá ligado no 4 e no 6, ele é secundário, certinho? Vamos passar lá pro 6. Carbono 6, olha só que fácil, 1, 2, 3, terciário, tá? O 7, cuidado, ele tá ligado só a um carbono, que é o 6, aqui é O, aqui é H, então não conta, ele é primário. O carbono 8 também é primário e o carbono 9 também é primário. Beleza, moçada? Então, a gente fecha por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.